Bom, e agora como vamos nos tornar terapeutas de animais, né? Terapeutas integrativos de animais, contribuindo com os florais. Então, primeiramente, a gente precisa entender, quando esse é o nosso cliente, como ele se comporta. Então, a gente sabe que o animal, ele é muito instintivo, tá? Então, ele tem esse comportamento, o ser humano também tem essa parte instintiva, né, que age ali pelos, pelas suas necessidades fisiológicas e tudo mais, né? Então, eles vão ter a caça, né? Então, conforme eles vão caçar, eles vão ter a fuga, querer ir para a rua, né? Querer viver aventura na natureza e reprodução. Isso tudo pode cegar o animal. Ele vai lá e vai fazer o que ele deseja. No ser humano é interessante porque nós temos a condição de desenvolver um comportamento que supere os instintos, né? Que a gente não fique só agindo por impulsos, né? Nos animais, quando eles são treinados por determinados profissionais, também isso acontece. Agora, que ele vai resistir ao impulso por causa que ele está esperando aquele comando ali, que ele foi treinado. Mas um animal não treinado, muitas pessoas elas ficam achando assim, ah, meu cachorrinho, posso andar com ele sem coleira porque ele jamais vai fazer mal para ninguém. É imprevisível, é imprevisível. Eles são instintivos. Quantos casos eu já vi de ataques a outros animais menores ou a crianças e tudo mais, até mesmo o adulto, o cuidador, né? Que tratou com muito carinho e tudo mais, só que o instinto fala mais alto aí no animal, né? Bom, ele também tem o aprendizado, que são os comportamentos que são adquiridos tanto na convivência com aquela pessoa que cuida dele e também como o treinamento, os comandos e tudo mais que ele pode aprender. Eles são muito inteligentes, né? E o social, quando ele interage ou não com outros animais ou com outros humanos, tem animais ainda que ficam na coleira, presos para entrar visita, né? Às vezes eles ficam ali restritos no canil, só solta à noite. E tudo é intencional, né? Depende da intenção das pessoas. E então, quando a gente observa, dependendo de como esse animalzinho foi criado, né, as brincadeiras que houve ali ou não, se ele não brinca, né? Exemplo, animais policiais, né? Que eles não pode ter essa questão de ser um animal que todo mundo passa a mão e tudo mais, eles têm um objetivo de ir lá, encontrar, farejar, né? Então eles têm um tratamento diferente. E animais também, eu já vi casos e já vi treinadores me falando, né? Que existe hierarquias entre eles, né? Tem aquele que é o mais mandante e tem aquele que é mais submisso dentre eles ali. Eles têm as lideranças, né? E eles impõem, né? O respeito, o território. Existe muito disso aí, tá, pessoal? Então existe às vezes um líder, ele não, ninguém viu porque não tinha um segundo animal, aí insere um segundo, terceiro animal, aí sim você vai ver quem é o líder de tudo. Bom, e as emoções? Aí a gente vai ver que existem vários tipos de emoções, como alegria, né? Então a cauda banana nos cachorrinhos, né? Fazem uns latidos bem felizes, você sabe quando é de brincadeira. Tem de medo, pode tremer, pôr o rabinho entre as pernas, né? Ou mesmo atacar, se defender ali, porque
tá se sentindo ameaçado. Eu já tive algumas avezinhas, né? Tinha duas, na verdade, que tinha duas personalidades diferentes. Eu não lembro agora qual que era a raça. Quando eu tive que mudar de estado, ficou com a minha avó. E aí eu nunca mais as vi. Mas o que acontece? As aves, eu lembro que tinha uma que era super dócil, ela criada aberta em casa, né? Ela vinha aqui no meu ombro, eu dava a comidinha para ela, tal, aquela coisa toda. Agora existia a outra que ela veio com a patinha machucada, né? E na década lá de 90, 1990. E essa, sim, ela atacava muito. A minha mãe colocou uma tala na patinha dela e daí realmente ela começou a andar de novo, pegar de novo, recuperou ela. Só que tudo que você ia fazer com ela, você tinha que proteger sua mão, porque ela era extremamente agressiva, devido também a tudo que aconteceu com ela, né? Então a gente via as duas personalidades diferentes da mesma espécie. Bom, também a questão de tristeza, né? Ou apatia. Aquele animalzinho não tem mais interesse em brincar, não quer comer, né? Não estamos falando aqui sobre questões que você deve buscar o veterinário, né? Não estamos falando de doenças físicas, né? De repente comeu alguma coisa, se intoxicou. A primeira coisa que a gente tem que observar é isso, das questões físicas, levar e ser sempre acompanhado pelo veterinário. O que nós estamos falando aqui são sobre emoções, tá? Você fez exame, esses dias eu fiz exame no meu cachorrinho, estava tudo normal e ele estava diferente. Então a gente já estava observando o que estava acontecendo com ele, sendo que nos exames dele estava tudo normal. Então é nesses casos, tá, gente? Outra coisa, tem as questões da própria raça, né? Às vezes a raça é Selelepe, uma raça que é mais ardida, digamos assim, né? Faz muita bagunça e tudo mais, e de repente você vê que ficou quieto demais, né? Tinha uma cliente minha que ela me procurou para questão de florais, só que a raça da cachorrinha era muito agitada e ela queria, na verdade, um calmante. Então ela falou: ah, floral não funciona. Não é que floral não funciona, já é da própria cachorrinha, a da raça dela, ser extremamente problemática. Então, realmente, ela procurou um fitoterápico para acalmar uma característica da raça. Isso é diferente de uma mudança de padrão comportamental, tá, gente? A gente tem que sempre distinguir. E aí tem também a raiva, né? Quando de repente eu vejo isso no meu cachorro, eu levo ele para passear e ele é muito dócil com todo mundo, com todo mundo. A pessoa passa a mão nele, criança, adulto, tudo. Mas de repente chega um tipo de pessoa, ele muda totalmente. Ele mostra os dentes, fica muito agressivo mesmo, rosna, late forte mesmo para a pessoa e se a pessoa chegar muito perto, ele vai morder. Eu já vi ele morder mesmo a gente, ele fica nessa postura defensiva e rosa, essas coisas. Exemplo, um dia que um espinho entrou debaixo da patinha dele. Daí eu fui tirar o espinho, quando doeu, ele me mordeu, né? A primeira vez que eu fui dar um beijo aqui no pescoço dele, instintivamente, ele me mordeu de volta, depois ele viu que era só um beijo, que eu não estava atacando ele aqui. Aí depois, hoje eu viro ele de ponta cabeça que ele não faz nada, porque ele sabe que eu não vou fazer nada negativo para ele. Mas os primeiros contatos foram realmente de reações instintivas. Depois que ele passou para ser extremamente dócil comigo,
confiante ao ponto de eu conseguir cortar a unha dele, de eu conseguir levar ele na veterinária sem ele ter problemas em tirar sangue, em vacinas e essas coisas, tá? Então, realmente, no início, pode ser que a reação do cachorro seja instintiva, mas conforme você vai tendo, demonstrando que realmente você não tem intenções ruins com ele, ele vai confiando cada vez mais, tá? Bom, e as questões de ansiedade também, lamber em excesso, destruir objetos, inquietação, pode ser uma extrema ansiedade. Agora tem que ver o que causou essa ansiedade. O meu cachorro, ele já morde desde que ele nasceu. Ele já destrói tudo, né? É dele já. E aí me falaram que porque ele foi tirado muito cedo do ninho, dali deles, né? Aquelas cachorradinhas toda que ficavam tudo amontoado, ele chorava muito. E aí, por excesso de choro, eu tinha que trabalhar no outro dia, comecei a colocar ele na minha cama. Foi um erro, mas enfim. Aí hoje ele sofre com ausência nossa. Se a gente não estiver perto, ele sente que se sente abandonado, uiva. Nossa, é terrível. Então, assim, colocar em cima da cama dá esses problemas também. Mas a gente vai estudando, entendendo do comportamento. Hoje ele quer estar perto. Você senta, ele senta do lado. Você deita, ele deita. Tudo ele quer ficar igual que ele estivesse na ninhada ali de cachorro. Então, porque a gente humanizou os animais, né? E quando a gente humanizou, ele vai pegar comportamentos nossos, vai adquirir muitas coisas que a gente tem, né? Ele vai adquirir, ele está convivendo, ele não vive lá fora, ele não é um cachorro lá do terreno, né? Que eu tenho árvore, eu tenho tudo aqui. Não é cachorro lá de fora, ele é de cima da cama. É um comportamento totalmente diferente. Um cachorro de apartamento, um cachorro de roça é muito diferente, tá? Ele não caça, ele vai somente esperar a comida no horário. É assim que ele vai fazer. Agora, você imagina se você viaja, se você sai por um longo período e não leva ele. Então, ele não sabe fazer as outras coisas. É muito difícil, né? Então, tem animais, por exemplo, silvestres, que as pessoas pegam, adotam, e depois não dá para inserir na natureza, porque eles não vão saber fazer. Né? Por isso que é difícil essa questão de abandono de animais. Outra coisa é a questão da confiança, né? Como eu já falei, quando eu dei um comando toda vez que eu ia fazer alguma coisa, e aí eu massageava ele e falava: relaxa, relaxa, relaxa. Aí beleza. Quando programou esse comando nele, agora eu levo ele no veterinário e eu falo: relaxa, relaxa, relaxa. Então ele entende que não é nenhum mal, tá? Então foi esse comando que eu dei. O contato visual, geralmente eles viram o olhar, né? Quando fica olhando muito nos seus olhos, pode ser agressividade, pode ser que ele esteja brigando pela patente de ser dono da casa, né? E olhar se ele, quando você chama ele, ele olha assim para você, ele está querendo dizer alguma coisa também. O contato visual pode ser que ele esteja. O meu quer, por exemplo, que eu tire a coberta que está na frente do lugar onde ele sobe para ir para minha cama. Então ele olha para mim e fica olhando, às vezes ele faz um chorinho, sabe, comunicando, vai lá fazer para mim, porque eu não consigo. Essa aproximação voluntária também demonstra a confiança. Então, assim, nosso objetivo aqui é um bate-papo para você ter o conhecimento sobre o seu bichinho, ou mesmo você procurar conhecer o animal da outra pessoa, provocar esse conhecimento dessa pessoa para fazer o acompanhamento dele. E aí, então, nós vamos ver aqui, por exemplo, o que podemos observar para a gente começar a inserir os florais, mas lembrando que esse cliente nosso não vai dispensar o uso
da ida ao veterinário, tá? Que os florais vão ajudar nas questões emocionais. Então, primeiramente, alterações no apetite. Tá comendo em excesso ou menos? Tem alguma coisa errada aí, né? Mudança de sono. Os animais precisam dormir bastante, tá? E vamos dizer que o cachorro ele vai dormir em média até umas 14 horas, 12 a 14 horas um adulto. O filhote pode dormir até mais, os idosos também um pouquinho mais. Mas vamos por aí 12 a 14 horas em média. Os gatos vão de 12 a 16 em média, pode chegar até mais. Quanto a esse mais? Pode o filhotinho ou idoso umas 18, 20 horas por dia, né? Os pássaros também, 10 a 12 horas. Então vamos por aí que só o que vai mudar vai ser o cavalo, de 2 a 5 horas de sono, né? Em pé, tá? E os outros vão estar ali dormindo, os cães, os gatos deitadinhos, né? Mas o cavalo faz o sono dele em pé. Bom, então se você vê que ele está dormindo menos que isso, então já tem alguma coisa errada, né? Então, às vezes, por exemplo, comportamentos destrutivos de mastigar objetos, cavar, urinar fora do lugar habitual. Gente, não estou falando igual o caso do meu cachorro que desde que eu me entendo, que eu tenho ele rasga a bolinha, rasga isso, rasga aquilo. Bom, mas existem cachorros que é normal, ele tá ali, ele é de boa, não rasga nada e de repente começa a rasgar, fica nervoso. É diferente, tá? A questão do agressivo, que está atacando demais. Tem que olhar o que está acontecendo ali. Né? Ou retraimento, evitando o contato com as pessoas, se escondendo. Tem gatos, por exemplo, que já não gostam mesmo do contato social e tal. Já tem outros que você chega na casa e são recepcionistas, né? Já vem e rola no seu pé e aquela coisa toda. Depois eles vão e ficam no lugar deles, mais discretinho. Mas às vezes eles estão fugindo, né? Fica ali e não quer saber do contato. E aí? Tá difícil. Fica debaixo da cama ali e não tem Cristo que tira de lá, né? Então a gente tem que entender se é habitual do animalzinho nosso ou não. Tá? O lamber em excesso, né? Determinada área do corpo, até causar feridas. Tá? Latido em excesso, tá? Persistente, e se você olha, não tem razão aparente. Tá? No de floral de Bach, nós vamos encontrar mais questões emocionais. No de Saint Germain pode ir até para as questões espirituais, tá, gente? Porque muitas vezes eles estão latindo com coisas que os humanos não veem. Tá? Então a gente coloca esse de tem uns florais específicos para o espiritual. Tem também caso de, por exemplo, o casal separou, ficou com um, um dos cônjuges. Ou mesmo alguém viajou e deixou o cachorro em outro lugar. Então, ansiedade de separação. Independe do tempo. O meu, ele faz ele uiva, né? Quando ele se sente sozinho. Então, é complicado. Eu já falei o porquê, né? A gente humanizou eles, né? E fica com a necessidade de atenção, então faz muita arte para chamar a atenção. Tá? Ele está tentando mostrar que ele está com essa ansiedade. E os gatinhos, por exemplo, que evitam caixa de areia, pode estar sofrendo de estresse, desconforto físico, insatisfação com a limpeza da caixa, por exemplo. Olha, então os problemas podem ser ambientais? Podem, tá? Podem. Exemplo, a gente vai falar no próximo slide até
de som alto, coisa que ele não está gostando, um tipo de cheiro, tá? Na aula de aromaterapia, a gente fala quanto que alguns cheiros irritam os animais, provocam até problemas gravíssimos neles. Então, às vezes a gente usa um produto de limpeza para limpar a casa que irrita o olhinho, irrita a mucosa, né? Irrita tudo ali. Alguma coisa que ele comeu, então tem que observar bem. Por exemplo, o papagaio ou pássaros, né? Em geral, fica arrancando as próprias penas, né? O que vai ser tédio, frustração, solidão. Os cavalos que mordem, pode estar sentindo medo, dor ou territorial mesmo, né? Não está querendo que a pessoa fique ali. Eu já vi o cavalo que joga a pessoa de cima dele, que ele não gostou da pessoa sentar, né, montar nele. Eu já vi ele ficar dando o coice ali e tal. E às vezes ele é super dócil, mas tem naquele dia uma irritação e aí ele muda o comportamento mesmo, né? E é complicado. Então, nós, como terapeutas florais, terapeutas de animais, nós temos que conhecer o histórico, né? Conversar. Vamos ter algumas perguntas que eu coloquei de anamnese mais para frente, mas a gente precisa saber: houve alguma coisa que mudou, né, na rotina, no ambiente, enfim, para a gente detectar, teve alguma mudança? Daí a gente tem que ver mudança de ambiente, de residência, ou novas pessoas na família, ou novos animais da família. Eu já tratei casos assim, que um gatinho, ele ficou com os dentes inflamados e perder todos os dentes por causa da inserção de vários outros gatos. E ele não aceitou isso, né? Então a gente tratou com floral. Também alteração da rotina, mudança de horário de alimentação, passeio, interação, mudou alguma coisa? De repente você começou a trabalhar no período noturno ou diurno e vice-versa, e o cachorro o gato não estava acostumado com isso, e de repente mudou tudo. Nas férias, por exemplo, você levava o cachorro para passear 7 horas, aí agora você está levando às 10, né? Tem algum estímulo estressante, né? Barulho, falta de espaço, não dá para ele correr, se exercitar, isolamento, né? Tem alguma coisa que está acontecendo, colocou ele dentro de algum espaço onde ele não está gostando, tem tudo isso. E aí você vai falar, ah, mas eu moro num apartamento, como é que eu vou fazer? Eu tenho que ter passeios mais longos, né? Para que esse cachorro, esse gato, esse animalzinho se exercite, né? E eles precisam tomar sol, eles precisam da comida e da água em dia ali, né? Olhar, eu já cheguei numa casa onde a ração não estava boa, né? E a pessoa não estava vendo, só simplesmente colocava lá, despejava e não olhava, né? Eu mesmo já comprei um petisco e daí o petisco estava todo bom, mas tinha uma parte dele que estava verde. Eu não tinha visto. Quando eu tirei do recipiente, que eu vi aquilo verde, eu falei, meu Deus do céu, será que os outros deixaram ele com dor de barriga? Porque eu não tinha visto. Então, hoje, o que, que a gente adotou de prática? Retirar tudo da embalagem, todos, e colocar dentro de um vidro fechado, onde a gente consegue ver ele 360 antes de dar para ele. E eu mandei para a fábrica, né, esse posicionamento, eles fizeram o recall, recolheram tudo para poder ver o que, né, o que estava acontecendo ali.
E hoje a embalagem até do petisco, que eu não lembro o nome de verdade, gente, tem uma bolinha assim, transparente, que dá para anotar se o petisco está verde ou não. Olha que legal. Fiz uma mudança para salvar gatos e cachorros aí na marca inteira para as pessoas poderem, todo mundo se beneficiou com a minha reclamação. Com toda a educação, óbvio, gente, porque quando é comida, a gente sabe que vários fatores podem acontecer desde a embalagem ou contaminação local, não é culpa da fábrica, assim, é lógico que eles têm que reforçar, mas a gente tem que saber que isso pode acontecer sim, contaminação alimentar, tá? Bom, e a gente precisa ver, então, o que é isso que está acontecendo. Agora, vamos falar um pouquinho sobre os métodos de administração. Eu geralmente falo assim, ó, fica muito difícil de administrar uma coisa se o teu animal já não deixa. Então, a gente sugere para colocar as mesmas gotas, 4 gotas, lá na água deles. Cada vez que vai trocar água, põe mais 4 gotas, tá? Isso daí, põe 4 gotas na troca da água. Vai encher de água de novo, põe 4 gotas. E se teu animalzinho deixa, você faz a aplicação, né? Ali. Mas você pode aplicar no pelo, pode esborrifar, pulverizar, você pode aplicar é, na patinha, você pode aplicar no pescocinho. Vai entrar em contato. É energético, né? E de repente, por exemplo, o Rescue Cream, né? Ele vai acabar lambendo. Né? Então, assim, você vai passar numa ferida, vai passar ele em forma de pomadinha, né? É uma outra forma também. Passar, por exemplo, tá ferida a orelhinha, tá ferida a patinha. Você passa o Rescue Cream ali, né? E ou a gota mesmo, pinga gotinha no local ferido, né? Também do Rescue. Muito interessante. Ou pulverizar mesmo, né? Diluir e pulverizar. Tá bom, gente? Então, essas são as formas da gente aplicar. E todas as que você imaginar. Você coloca, pulveriza na caminha, pulveriza na coleira. É energético. Vai estar trabalhando no animal. Se tiver calor, dá para pulverizar nele, ele vai gostar, né? Mas o que eu mais faço é na água. É na água. Que aí ele vai tomar ali o dia todo a aguinha dele e a gente coloca o floral ali. Bom, então as perguntas da anamnese seria, por exemplo, as informações gerais. Qual a raça? Qual é a idade? Né? Se é macho ou fêmea. Daí pode estar no seu bloquinho de anamnese, né? Quanto tempo que ele está com você, se ele já teve outras casas, né? Se é adotado da rua, se é, enfim, como que era a história do animal, né? Se ele é adotado, como é que foi antes, né? A vida dele e tal. Ah, e se ele tem algum problema de saúde que já foi anteriormente ou já aconteceu, se já foi identificado, se ele está tomando algum medicamento, se teve alguma coisa que aconteceu recente com ele, perda de apetite, de energia, aquilo tudo que a gente falou anteriormente. Se o animal está indo no veterinário, qual foi a última consulta, qual que é a rotina de alimento, passeio, tempo, brincadeira, né, essas coisas. Se houve alguma mudança na rotina recente, se o animal é afetivo, calmo, tranquilo, ou se ele já é mais na dele, qual o tipo de comportamento dele, se ele já tem comportamentos destrutivos, né? Ou se isso começou agora. Sempre a gente tem que ver, isso já é dele desde sempre ou é uma alteração?
porque a gente vai trabalhar em cima da alteração e não do comportamento que ele já tenha. Porque o comportamento que ele já tem um treinamento pode estar ali resolvendo. Então, é multidisciplinar: o veterinário, o treinador e o terapeuta floral. Tá? A gente insere nesse contexto inteiro. Não vai despejar isso tudo em nós. Tá? Porque o floral não vai provocar uma mudança numa coisa que é. Você acostumou ele assim, de repente você quer que o cachorro mude, tal. Não seria mais dessa maneira. Tá? Então a gente vai olhar se há uma causa emocional por trás de tudo isso. Aí sim é nosso papel. E aí tem as interações sociais, como que o animal reage com outros animais, ou com outras pessoas, ou com crianças, ou quando está sozinho, né? Então, como é essa questão? Qual que é a rotina dele ali, né? Ele é sociável ou ele gosta de ficar mais quieto? Tá? Tem algum comportamento agressivo? Então, por exemplo, o meu já coloco, ó, o meu ele é extremamente dócil, mas tem certo tipo de brincadeira que ele não gosta, e ele rosna. E se ele rosna, ele já tá dando um aviso, a próxima ele vai morder. Meu morde mesmo, pronto, acabou. Bom, eu já tive uma cachorra na infância que não importava o que você fizia com ela, ela não mordia. Só que se você brincar, passar dos limites com ela, para ela não te morder, ela ficava correndo que nem uma louca pela casa inteira. A gente falava, nossa, deu pneu nela. Até ela corria para lá, corria para cá. Ela botava para fora o estresse dela para não nos morder de outra maneira. Ela nunca mordeu a gente. E a gente brincava com ela de maneiras bem chatas, digamos assim, né? Agora, já o meu cachorrinho atual aqui, né? Que ele tá até aqui debaixo, balançando um rabinho. Ele já não, ele já é meio sistemático. Então já é diferente o jeito que a gente convive. Bom, então o animal passa por maior parte do tempo em casa ou no ar livre? Ele tem lugar para ar livre? Tem barulhos altos? Tem situações estressantes no ambiente? Tem uma construção do lado? Tem alguém ligando um som alto do lado? Ou na tua própria casa você liga um som irritante? Enfim, você tem que saber, né, que pode estar acontecendo. Tem um local que ele sente que ali ele está protegido, porque vamos supor que solta fogos. Para onde ele correria? Nós temos um cantinho no sofá, assim, entre um sofá e outro, que tem uma caminha dele. Quando tem algum barulho, alguma coisa específica, ele corre para lá. Ele sabe que ali é o lugarzinho seguro dele, né? Tem brinquedo? Tem estímulos para ele? Você brinca com ele? Tá? Agora, houve alguma mudança significativa no comportamento do seu animal recentemente? Tá? Ele está apresentando medo, ansiedade, tremores, se escondendo, latindo em excesso. Ele tem sinal de tristeza e depressão, tá lá, perdeu o interesse até dos brinquedinhos, você joga o brinquedinho, ele não brinca. Tem algum evento específico que desencadeou mudança do comportamento do animal? Teve um cachorro que, quando meu marido morava com a mãe dele, o cachorro era muito ativo. Nossa, mas ele latia no portão, ele dava salto, piruleta. Um dia, um moleque arteiro lá soltou uma bomba na porta da casa. Esse cachorro acabou. Ele se tremia de uma maneira que nem passear na rua ele queria mais. E daí ele ficou extremamente ansioso, precisou tomar até Gardenal. Só para vocês terem uma noção, o tamanho foi o impacto do susto que ele levou. Todo dia ele acompanhava as crianças voltando da escola. E daí ele fazia aquele barulho, né? Latia e tal, não sei o que. Um dia esse moleque soltou aí fogos
e aí o cachorro acabou. Nossa, nunca mais recuperou ele, sabe? E, e daí depois, logo em seguida, ele envelheceu e caiu a anca dele, era um pastor alemão. Acabou o cachorro, de um susto danado. Então foi muito difícil, né? De ver ele que era tão ativo ficar apático, né? E é muito triste. Bom, o animal reage à visita ao veterinário, como o animal reage durante as viagens, a mudança de ambiente. O meu a gente leva para viajar, ele super se adapta, super se adapta. O negócio dele é estar com a gente. Se está com a gente, ele fica de boa. Então, o animal apresenta algum comportamento diferente durante tempestades, fogos de artifício. O animal demonstra algum comportamento possessivo por comida ou brinquedo. Isso aí eu sempre tô com ele ali, né? Aí eu brinco de pôr a mão ali para ele não ser tão terrível com questão de comida, porque para mostrar para ele que a gente não vai tomar dele. Então, isso aí eu também fui trabalhando a docilidade dele, para ele não ter perigo de ter alguma criancinha perto dele, vai lá mexer na comida dele, ele não morder a criança. Né? Então a gente tem que sempre fazer essa nossa parte, né? E se o animal for treinado profissionalmente, ele responde bem aos comandos, tem dificuldade com o treinamento do animal, o animal participa de atividades de treinamento regularmente, tá?